Amém? Se tem algo que Deus sempre contou e olhou, é ter intimidade com o ser humano. É interessante que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha ter um relacionamento com o homem, mas o homem se distanciou. Mas Deus não desistiu do homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho. Só quem é pai, quem é mãe, sabe que é ver um filho num momento difícil de saúde. E quando o pai viu o filho esparramado numa cruz, e viu o meu e o teu pecado, porque alguma coisa que Deus não suporta é o pecado. Ele viu o pecado no seu filho. E a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, não me abandone. Deus não estava abandonando o seu filho. O que Deus estava abandonando e não querer é o meu e o teu pecado. Deus amou o filho obedeceu. E quando Jesus estava aqui, eu fico imaginando se tivesse um curioso que nem eu do lado de Jesus. Eu ia falar: Jesus, será que tu tem que ir para a cruz mesmo? É tão legal ter você, Jesus. Como é bom ter você. E Jesus queria fazer, sabe aqueles cabeção? Jesus queria fazer: olha, se isso não acontecer, desligado, já voltou. Se isso não acontecer, você vai sair perdendo. Porque quando eu for, né? Ó, diz lá: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Amados, quando Jesus estava aqui, eu acredito, né? Ele falou para todo mundo: escuta, fica tranquilo, vocês não vão me perder. Porque se eu for, eu vou pedir ao Pai que manda outro como eu, Paracleto, alguém como eu. E aí você vai entender. Eu fico imaginando o Pedrão: mas Jesus, eu não tenho devagar. Contigo aí a gente não passa fome. Contigo surfei. Contigo, olha, eu vi aquela cena bonita lá no Monte da Transfiguração. Por que isso, Jesus? Deixa, fica por aqui pertinho. E Jesus fala: Pedro, você não imagina o que você vai receber, Pedro. Porque hoje você é inseguro, Pedro. Hoje você ainda não tem um processo, você não tem uma conversão aí, Pedro. Fica tranquilo, Pedro. Quando você se converter, quando você receber o Espírito, você vai entender o que eu estou falando. E é interessante, irmãos, a igreja de hoje, ela não desfruta dessa presença do Espírito Santo. Tem crente, não sei se posso dizer crente até o diabo é, mas tem pessoas que passaram a vida toda se dizendo cristão e nunca desfrutaram do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em nós. Eu não sei porque você se acovarda com algumas coisas. Eu não sei porque você tem medo de algumas coisas. Eu não sei porque você se apega às coisas dessa terra. Por que você tem prática de pecado? Porque quem tem o Espírito Santo não tem prazer em pecar, ou seja, é avisado antes de pecar. A Bíblia diz: quando ele vier, quando ele estiver dentro de você, ele vai te convencer do pecado, do mundo e do juízo. Sabe aquela pessoa que convence você a não fazer determinadas coisas? Sabe aquela pessoa que te ama e que te conhece e fala: não faz isso, para com isso. Sabe como é bom ter do lado uma pessoa mais madura, uma pessoa conselheira, uma pessoa que já passou pelo aquilo que você está passando ou vai passar, e é gostoso ouvir alguém que já passou. Pai, não faça isso. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vos fará lembrar todas as minhas promessas. Como você tem vivido, meu irmão, em relação à comunhão com o Espírito Santo? Eu não consigo entender pessoas que se dizem cristãos, manejam a palavra de Deus, e algo dentro dele não joga. Eu estava pensando hoje de manhã, meditando na palavra, e os discípulos foram entender depois quando Jesus falou: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Queridos,
Eu não sei como está a tua vida, qual é a sequidão que você está passando, ou no momento que você está passando. Mas a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo tem um manancial dentro dele. Eu fui lá para Guiné-Bissau, só tem um rio que atravessa Guiné-Bissau, só tem um rio. Coisa má. E quando eu vi aquele rio, é um manancial. Ele passa. E onde tem rio, atrai pessoas. Onde tem rio, tem vida. E a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, ele é um rio. Sai dele algo. E se sai algo dele, algumas pessoas querem ficar perto para receber o que tem. Se o teu vizinho nunca pediu uma oração para você, é porque esse manancial não está dentro de você. Se algumas coisas você trabalha e nunca ninguém pediu um conselho para você, nunca ninguém pediu uma oração para você, é que esse Espírito Santo não flui dentro de você. Porque quando o Espírito Santo flui dentro de nós, as pessoas percebem. Eu lembro de uma vez que eu meio que me gloriei, porque achei, puxa, eu sou um rapaz que morei 20 anos em Joinville, morei 10 anos atrás de uma faculdade, e tenho uma vida, um currículo, nunca me envolvi com nada, eu me achava um cara. E um dia o Espírito Santo falou, você não sabe de nada, porque as meninas, as tuas alunas, antes de ver você, viam o que eu estava fazendo dentro de você. Pode vir uma mulher de programa, pode vir uma tentação para você fazer um negócio. Se você tem o Espírito Santo, você não vai cair. Porque até o próprio Jesus, quando ele começou o seu ministério, como homem, ele falou, olha, vou ler uma palavra aqui. O profeta falou, e ela tem a ver comigo. O Espírito Santo está sobre mim. E me ungiu. Essa unção é só ele. A minha oração por mim e por você, seja ungido, seja revestido. Se você já recebeu, revista. Arruma, desfruta dessa comunhão. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o fruto dele. A gente tem um sabor diferente. Ah, como é gostoso algo temperado, um sabor. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz. Está perturbado, meu irmão? Está num momento difícil? Tenha paz. Eu não consigo entender alguém que se diz que tem o Espírito Santo e ficar perturbado. Pode até receber uma visita de ira, você pode até receber uma visita de agressividade, mas ela não consegue morar dentro de você, porque você não tem comida para ela. Você tem o Espírito Santo. E onde tem luz não tem treva. Se apagar tudo isso aqui, acender um fósforo, uma pequena luzinha, essa luz vai ser ponto de referência. Todo mundo vai olhar para a luz, ela é referência. E quanto mais escuridão, mais brilha uma luz. Espírito Santo, tenha paz. Percebo uma falta de alegria. Hoje, louvamos, cantamos, mas às vezes parece um velório nos nossos encontros. Parece que não tem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que deixava o diabo endemoniado com os apóstolos? Que quanto mais ele sofria, mais júbilo eles tinham. O apóstolo Paulo sem unha, preso no meio das cocô que estava fazendo todo mundo. Os soldados falavam, como que pode um homem tão culto, um homem desse que não fez nada, tendo preso e tem alegria, tem júbilo. A Bíblia diz que Paulo e Silas jubilavam, cantavam. E quando a gente canta, não há cadeias, não há corrente que segura, as coisas vão embora. Paulo ganhou mais pessoas presas do que pregando. Porque o cristão, quanto mais perseguido ele é, mas a glória de Deus reflete na vida dele. O que tem acontecido com a gente? A gente é perseguido, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar, receba o Espírito Santo, e você vai ver que quanto mais você sofrer, mais aproximação, mais comunhão você vai ter com Deus, e o diabo vai pensar, não adianta sofrer, porque quanto mais ele sofre, quanto mais ela sofre, mais intimidade ela tem com Deus. Isso é o poder do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. É a promessa de Jesus. Eu fui lá em Jerusalém e fui lá no Senado, a Deise. E eu posso imaginar Jesus, os discípulos, a Bíblia diz que multidões seguiam. Jesus tinha vários fãs. E uns 500 estiveram lá vendo ele subir, escutaram o anjo, varões e galileus. 500, irmão. Por isso que não fica preocupado, às vezes, porque nós temos um grupo de 100, 120, tem 10, tem 15, na quinta-feira tem 3, tem 4. Nós temos todo culto da quinta-feira, um culto aqui de oração. Vem nessa quinta orar com o pastor, nós estamos precisando de oração, eu preciso, você precisa, a igreja precisa, vem na quinta-feira.
né? Não tem comida, não tem nada, não tem atração, né? Não tem aquele espetáculo, mas tem a união, tem a comunhão. Há um despertamento, irmãos. O avivamento começa em crises. E Jesus falou: fica lá em Jerusalém, até que do alto você vai ser revestido. E a 120, estava lá os 120, viu, Júnior? Eles não estavam lá falando, os que foram lá, não ficavam reclamando: foi embora. Ai, os que estavam lá falaram: ele prometeu, vai vir 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas ele prometeu, eu creio na promessa, ele prometeu. E depois que passou 40 dias, num ambiente como esse, a Bíblia diz que começou a existir uma manifestação. Não era um vento, era como um vento. Não era fogo, era como um fogo. Eu não sei, irmão, se você está em Jerusalém pedindo, orando, mas eu quero falar para você: daqui a pouco vai vir um vento, vai soprar. Daqui a pouco o fogo vai queimar. E você vai falar: só pode ter sido ele na minha vida. E a Bíblia diz que quando eles foram cheios, o covarde foi embora. Você vê que aquele que queria afastar Jesus da cruz, e Jesus falou: para trás de mim, Satanás. O que cortou a orelha, ele foi o primeiro a colocar o peitão na frente. Ele começou a pregar. E começou a falar: não estamos bêbados não, não estamos loucos não. O que está acontecendo é a promessa: nos últimos dias derramarei do meu espírito, os velhos vão sonhar, mas os jovens vão ter visão. E a igreja começou a crescer, porque recebeu o poder do Espírito Santo. E essa promessa é para todos nós. Quero orar com você, meu irmão. Nós queremos entrar numa série na igreja aqui falando sobre Cristo no centro. E se Cristo é o centro, que tudo que Jesus falou: Pai, eu quero que todos eles sejam um, como eu sou contigo e como eles vão ser em nós. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, no centro da nossa vida, é através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Jesus falou que esse Espírito que ele enviaria era a única finalidade dele, várias coisas, mas a finalidade principal: glorificar Jesus. Se na tua vida você não glorifica Jesus, é que você não tem essa presença. Se você não vê Jesus, se as pessoas não veem Jesus em você, ainda o Espírito Santo não fez a obra completa na sua vida. Mas ele tem poder para fazer. Ele ressuscitou Jesus. Ele nos faz lembrar da promessa. A Bíblia diz que ele é o penhor, ele é o carimbo da nossa alegria para a nossa salvação. Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Irmãos, eu creio num grande avivamento. Eu creio no poder de Deus. Estamos passando aí por umas lutinhas, mas isso não é nada para aquilo que Deus tem para fazer. Quanto mais lutas, quanto mais perseguições, para o verdadeiro cristão, é o momento dele se aproximar e ter mais comunhão com Deus. É lógico que o corpo sofre, as condições sofrem, é uma luta espiritual muito grande, em várias áreas. Ontem, por causa desse retiro, pensa o que o inimigo tentou fazer, querendo acabar com a minha vida, com a minha paz. Eu saindo de casa, o carro atravessou um carro Mercedes importado, o cara colocou bem na frente do meu estacionamento, eu não vi. A hora que eu saí, aquele estralo, o carro dos 400 mil. Eu olhei, meu Deus. Aí olhei pro carro, deu uma cacetada, não tem nada amassado. Olhei, cadê? Eu olhei o meu, não tem nada amassado. Aí depois fui ver que o Espírito Santo me levou bem no pneu, pegou bem no pneu do carro dele. Se pega no meio, entende? Era do condomínio fechado, não tem seguro para isso. E aí ontem cheguei 2h45 em casa. Estava fazendo uma cartinha para a Larissa lá no encontro e a luz do carro ficou ligada e eu fiquei uns 40 minutos orando por ela, fazendo a cartinha. A hora que bati no carro, quem disse que pegava o carro? Carro automático, pega no tranco. Peguei desses cabos, viu, Luizinho? Esses cabos aí, ó. Fui enrolando um no outro, enrolando o outro, colocava, não dava certo. Só eu de homem lá. A hora que foi umas 1h40 da manhã, o carro, consegui fazer o carro pegar. Chegamos aqui. É sinal que o inimigo sabe que tem muitas coisas para acontecer e ele tenta atravessar. Mas se ele não sair da frente, nós passamos por cima, porque maior que está em nós do que está no mundo. Amém? Põe a mão no seu coração, quero orar por você. Senhor, hoje foi algo atípico dos nossos rituais, dos nossos costumes, se assim pode dizer. Mas eu
tenho certeza, Senhor, que Tu tem falado aos nossos corações. Ó Pai, como é difícil para um pai querer que o filho desfrute da paternidade, e o filho está mais interessado em regalias, em liberdade, do que paternidade. Nós somos iguais, o filho pródigo e o mais velho, assim. Nós temos tudo para desfrutar daquilo que Tu tem nos dado, e a gente fica olhando para os lados de fora, ou comparando aquele que chegou e é abençoado. Dá-nos, Senhor, sentimento de filhos. Tua palavra diz que o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Senhor, pode ser que algumas pessoas aqui estão se sentindo escravos, estão fora, porque ainda não receberam, Senhor, não deixaram o Espírito Santo fazer a obra por completo. A minha oração sobre essa igreja: ó Espírito Santo, completa a obra. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Dá-nos, Senhor, um arrependimento, Senhor. Dá-nos, Senhor, ousadia. Desperta-nos do sono, Senhor, para que nós venhamos olhar para o alvo, que é Senhor Jesus, e não negociar com as propostas do mundo. Enche nós do Teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor. Dá-nos a paz, dá-nos a alegria, Senhor. Pedimos uma bênção para cada família aqui representada. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendo toda enfermidade do corpo, da alma, do espírito, Senhor. Todo espírito de contenda, seja no casamento, seja na filiação, seja na empresa, seja aqui nessa igreja, caia por terra no nome de Jesus. Que não haja demônio que venha resistir o Teu poder neste lugar. Eu creio na manifestação do Teu poder. Levanta profeta nessa casa, Senhor. Dá ousadia para o Teu povo, Senhor. Que nós não venhamos temer nada neste mundo, a não ser o pecado que te afasta de Ti, Senhor. Que nós venhamos viver uma vida em comunhão, em santidade, Senhor. Em comunhão contigo em santidade, em amor ao próximo, em sensibilidade ao próximo, em compromisso com a Tua palavra, em compromisso com a igreja, e se posicionando como um soldado bom de guerra. É a minha oração no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a Sua maravilhosa graça, a alegria, o consolo do Espírito Santo esteja envolvendo a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Deixa alguém te dar um abraço aí antes de ir embora.